Então, boa tarde. Iniciamos, em primeiro lugar, cumprimentando e agradecendo ao palestrante desse seminário, Sérgio Miceli. Muito obrigado pela disponibilidade para estar conosco. Ainda cumprimentamos e agradecemos a todas as pessoas aqui presentes. Esta atividade, o seminário, então, tem o objetivo de promover uma reflexão sobre os intelectuais no Brasil e na América Latina. Gostaríamos de fazer 3 comentários sucintos antes de passar para o seminário propriamente dito. Primeiro, o seminário em si é o próprio fim. A presença de Sérgio Miceli se justifica pela sua representação. Celebra-se, portanto, a própria relevância deste tema e da simbologia do expositor nos cenários brasileiro e internacional. Segundo, adicionamos ao comentário anterior que esse seminário celebra igualmente a publicação do 3º volume, Os Intelectuais em Contextos Nacionais e Internacionais. Peço que depois a professora Natália coloque o link deste livro. Portanto, celebramos os resultados de um conjunto de estudos materializado neste volume, que contou com autores brasileiros, professores, estudantes, uruguaios, da França, aqui destaca o texto da Gisele Sapiro, do Brasil, um texto do professor Sérgio Miceli, e do Canadá, aquilatado pelo professor Carlos Eduardo Vieira, professor da Federal do Paraná, que gentilmente escreveu o prefácio. Em terceiro, gostaríamos de adicionar também que esse seminário celebra o espaço de experiência, de de expectativa de grupos de pesquisa e de universidades brasileiras e estrangeiras. Aqui destacamos a Estadual de Ponta Grossa, Programa de Pós-Graduação em Educação e História, 2 programas, e os grupos envolvidos de História Intelectual. A Unespar, Universidade Estadual do Paraná, principalmente o Programa de Pós-Graduação em História Pública, Programa de Pós-Graduação da Federal do Mato Grosso do Sul, Programa de Pós-Graduação em Ciência da Educação da Universidade Nacional de La Plata, principalmente o Centro de História da Educação Recente da Argentina, e a Universidade de Montevidéu, principalmente a Faculdade de Humanidades e Educação. Feito isso, passamos ao que nos interessa, ao seminário, mas antes de passar a palavra ao palestrante, gostaríamos de dizer algo da trajetória de Sérgio Miceli, sem dúvida muito conhecido pela grande parte das pessoas que estão aqui, mas como nós estamos gravando, e também tem novas pessoas de outros grupos, gostaríamos de fazer 2 referências. Primeiro, dizer que é fácil, mas ao mesmo tempo é difícil apresentá-lo. Fácil porque é conhecido, reconhecido no espaço acadêmico brasileiro e latino-americano e fora do contexto latino-americano, mas difícil porque precisamos escolher algo a dizer, incorrendo o risco de produzir um efeito de realidade distante da própria trajetória de Sérgio Miceli. Mas precisamos escolher, e escolhemos 2 aspectos que têm relação com o objeto desse seminário. Primeiro, a sua produção, que mergulha na questão dos intelectuais no Brasil, como evidenciam as obras Intelectuais à Brasileira, na qual está a sua tese Intelectuais e Classe Dirigente no Brasil, defendida em 79, sob orientação do Pierre Bourdieu, publicada aqui no Brasil em 79, republicada em 2001, revisitada, mas também publicada na França logo após 79, e a segunda obra, Lira Mensageira, Drummond e o Grupo Modernista Mineiro, de 2022, 2 obras que talvez mostrem uma ideia de Brasis. Ainda destacamos a produção que trata a questão dos intelectuais na América Latina, como podemos perceber na coletânea História dos Intelectuais na América Latina, de 2008, em parceria com Carlos Altamirano e Jorge Myers. Além de retratos latino-americanos, a recordação letrada de intelectuais e artistas do século XX, essa organizada em parceria com Jorge Myers, de 2019. Por fim, o segundo aspecto da trajetória de Miceli que gostaria de destacar hoje, diz respeito àquilo que seria representativo de mediação da sociologia de Bourdieu no Brasil, seja através de pesquisas realizadas, como as indicadas anteriormente, seja pela tradução de obras de Bourdieu, como assinala a Economia das Trocas Simbólicas, organização específica para o Brasil, e o livro Meditações Pascalianas. Então, passamos a palavra a ele, que fará uma exposição a respeito dos intelectuais no Brasil e na América Latina. Fica com a palavra, então, o professor Sérgio Miceli. Muito obrigado. Eu acho que é impossível a gente fazer, a partir de trabalhos de análise empírica,
como os que eu já fiz de comparação com o Brasil e a Argentina, ou a Revista Sul, comparado... O que eu pensei que é possível da nossa conversa ser mais rentável é de levantar alguns pontos que o trabalho comparativo em sociologia dos intelectuais, no caso aplicado aos países latino-americanos, suscitam, certo? Bom, o ponto inicial de que todo mundo que vai trabalhar com história intelectual ou com sociologia dos intelectuais é que, de alguma maneira, é preciso situar o trabalho intelectual no contexto de uma formação sócio-histórica. Não há saída para isso. Há vários modelos alternativos, desde o modelo mais canônico marxista, infraestrutura, superestrutura, até, digamos, o modelo que eu acho que é mais dúctil, mais sensível às especificidades do trabalho intelectual, que estão embutidos na sociologia da religião comparativa do Weber, certo? Eu, na pós, sempre usei os trabalhos sobre o brahmanismo, o judaísmo, confucionismo, como monografias essenciais para se atinar sobre, vamos dizer assim, os lineamentos e os fundamentos da atividade intelectual. Claro, a sociologia do direito do Weber também serve ao mesmo propósito. Então, quer dizer, dito isso, claro, todos os modelos de explicação marxistas, weberianos, adornianos, Williams e todas as Gramsci, todos eles têm que lidar com dois desafios. O primeiro desafio é de que todos têm que responder à questão da determinação do trabalho intelectual. Quer dizer, o trabalho intelectual está lastreado e deve o seu perfil, o seu feitio, a que injunções? Então, eu vou usar o esquema canônico, porque ele é bastante explícito. Quer dizer, no esquema canônico, você tem uma determinação de toda a vida espiritual, o direito, todas as artes, isso está na introdução à crítica da economia política, tudo há uma determinação das superestruturas por uma infraestrutura, certo? No caso weberiano, essa determinação ela deve muito à compreensão dos lineamentos internos à constituição do próprio universo do mundo religioso, do mundo jurídico, do mundo intelectual, certo? Mas a outra questão importante, e que no caso da América Latina também é pertinente, é que a questão da determinação implica a questão de o analista, o especialista em sociologia dos intelectuais, responder à questão de qual a contribuição do trabalho intelectual na definição da formação sócio-histórica. Então, nós temos dois caminhos de determinação. Bom, então eu estava dizendo, um esquema de determinação das demais instâncias sobre a vida intelectual, mas também a reflexão reversa. Se a gente se interessa pela vida intelectual, pelo trabalho intelectual, pelo trabalho artístico, é porque nós entendemos que existe algo que o trabalho artístico pode trazer de esclarecimento sobre a vida social. Senão, a vida intelectual não tem menor interesse, certo? A vida intelectual tem interesse se nós atinarmos que ela tem uma contribuição própria, que não é redutível à determinação das instâncias dominantes, certo? Quer dizer, a ideia de campo de Bourdieu, que na verdade é uma ideia que ele trouxe do Weber, é na sociologia religiosa do Weber que a ideia de campo foi plantada, é uma ideia que vai exatamente nessa direção. Quer dizer, a ideia de campo é mostrar que lineamentos, que constrições da atividade intelectual
são constrições que têm a ver com o embate entre os intelectuais, entre os artistas, na competição, nas relações de uns com os outros. Então, a restituição das posições no campo é o lastro com que o Bourdieu pensou a margem possível em cada variável, em cada formação histórica do trabalho intelectual e do impacto do trabalho intelectual e artístico sobre o conjunto da sociedade. Bom, então vamos passar logo para... Eu vou falar de pontos gerais e tentar explicitar com exemplos latino-americanos, certo? Para a coisa ficar mais... Eu acho que o desafio inicial de todo mundo que trabalha com uma sociologia comparativa do trabalho intelectual na América Latina é que é a reconstituição do contexto, certo? Isso parece uma coisa banal, mas é um desafio de uma grande complexidade, não só pelo que ele exige de tempo e de energia. Para compreender, para escrever o primeiro texto mais alentado sobre a Argentina, foram após 15 anos, praticamente, de leituras. Mas não é de leituras sobre o mundo intelectual argentino. Para você atinar sobre a vida intelectual argentina, você tem que conhecer história econômica argentina, história política, história eleitoral, quer dizer, história da imprensa. Não, esse desafio é um desafio danado porque ele é pouco amigável. E ele é pouco amigável por razões que nós temos dificuldade de controlar. Por exemplo, todo analista que começa a trabalhar sobre um universo de experiência histórica que não é o seu, argentino, eu não sou argentino, qual é o primeiro embaço, o primeiro enguiço? É de que tem sempre uma reação dos intelectuais nativos de que você não tem a suficiente nível de captação do que é o âmago ou a substância, entre aspas, da atividade intelectual naquele país, certo? Então, tem sempre um desafio e uma instigação de que você não é legítimo para falar e para fazer a comparação, porque você está justamente como se você estivesse brutalizando aquele universo de experiência. Então, eu acho que é claro que a tendência do forasteiro, quer dizer, minha em relação à Argentina ou ao México, por exemplo, é tentar encaixar o modelo da experiência brasileira naquela experiência. Bom, isso é totalmente inviável, porque, embora sejam, sobretudo Brasil e Argentina, tenham há certo paralelismo em determinadas conjunturas históricas, mesmo desde o século XIX, certo? Embora seja muito diferente a experiência na nossa geração de 1870, quer dizer, Machado, Nabuco, Zé Veríssimo, etc., da geração Sarmiento, Alberto, quer dizer, o encaixe institucional, o encaixe na imprensa, o encaixe no sistema político é totalmente diferente, as instâncias de consagração são distintas, mas existe um paralelismo em termos dos influxos na relação com a Europa, com as importações de cada geração vai fazendo. Então, ou seja, você está sempre no trabalho comparativo nesse impasse. Ou você tenta naturalizar o que não é possível, ou você tenta forçar a mão e impor um esquema pré-determinado a uma experiência que você conhece pouco, certo? Isso é frequentemente feito porque as pessoas tendem a achar que elas podem ler livros e entender o que elas estão lendo sem conhecer nenhum subsídio sobre o autor, sobre o contexto que a obra foi escrita, sobre a história da recepção da obra. Então, é notável, a vida intelectual tem essas vantagens, certo? Quer dizer, você pode escrever qualquer bobagem achando que você
compreendeu o sentido último da obra por uma interpretação do incriado, divina, sei lá, que inspiração você teve para isso, certo? Então, também não basta se estribar em alicerces, entre aspas, do tipo, você não consegue resolver uma compreensão do universo intelectual argentino através apenas do confronto, do cotejo de histórias literárias argentinas, que são muitas. Você precisa conhecê-las, porque todas as histórias literárias fazem opções de um panteão, cada momento o panteão vai mudando. Então, você precisa conhecer essas histórias literárias. Você precisa conhecer as histórias de ideias clássicas. Pedro Henrique Zurenha, claro, mas isso não pode ser um substitutivo para a sua leitura da experiência no período em que você está querendo atinar. Por exemplo, para analisar a Revista Sul ou a Vanguarda Argentina, você pode apelar para as histórias literárias argentinas que procuraram dar conta do movimento de vanguarda, mas essa história literária, em geral, ela silenciou completamente sobre a origem social dos escritores. E esse dado é essencial na sociologia dos intelectuais. Quer dizer, você não pode fazer nenhum trabalho sobre atividade intelectual sem um rastreamento muito circunstanciado da experiência de vida, de trabalho, afetiva, educacional, amorosa, de todos esses escritores. Mas não é de cada escritor, é de todos esses escritores numa experiência grupal, todos em cotejo, certo? Quer dizer, a gente não faz análise da vida intelectual elegendo sumidades. Esse é outro problema da história intelectual que aparece em todo o trabalho comparativo. Quando você se depara, a gente pode usar os casos brasileiros. É claro que no Brasil existe uma atitude completamente reverencial em relação a certas figuras. Machado de Assis, Mário de Andrade, Carlos Drummond de Andrade são deuses, certo? Quer dizer, existe uma literatura de comemoração promocional, quer dizer, existe uma resistência a qualquer análise destoante de um cano aceito e partilhado e compartilhado de leitura e interpretação. Isso também no caso argentino. Como é que você vai discutir Sarmiento, Alberdi, duas figuras importantíssimas da geração do final do século, ou Gálvez, ou romancista, que definiu uma certa linha da atualização realista do romance argentino, ou depois Borges. Bom, Borges é uma espécie de semideus. Para você lidar com essa figura, você precisa controlar uma bibliografia considerável para sair do lugar comum comemorativo. Então, eu estou chamando a atenção para isso porque a sociologia dos intelectuais, da atividade intelectual, da produção intelectual, ela é uma tarefa que exige o cotejo de muitas fontes de dados, de muitas fontes documentais, e não é uma coisa solucionável pela história das ideias, pela história literária. As histórias literárias são, na verdade, elas são mapeamentos interessados e esclarecidos à luz dos interesses do autor e de como ele reconstruiu a diacronia daquela experiência cultural, certo? Quer dizer, se vocês pegam a história concisa da literatura do Bose, da Universidade de São Paulo, o que ele fala do pré-modernismo brasileiro, o que ele fala sobre o pré-modernismo brasileiro tem tudo a ver
com a promoção e o zênite da atividade intelectual brasileira, que ele considera que é o modernismo. Então, o pré-modernismo é como se fosse uma coisa menor, certo? Quer dizer, se alguém vai estudar o pré-modernismo guiado por esse tipo de análise, nós não vamos longe, certo? Porque você não entende nem uma coisa nem outra, nem o modernismo, nem o pré-modernismo. Então, eu estou insistindo sobre esse ponto para mostrar que o que acontece na vida intelectual só é compreensível à luz da articulação de todos os níveis. Do nível econômico, sim, o nível econômico é essencial, o nível da estratificação, a estratificação é importante porque os intelectuais conhecem uma experiência, vamos dizer assim, de relação com a estrutura social, que é preciso rastrear, recuperar, restituir, porque ela não é a mesma em todas as conjunturas, certo? Por exemplo, comparando a vanguarda argentina com a brasileira. A vanguarda brasileira literária, praticamente não existe nenhuma escritora mulher reconhecida, com exceção da Pagu, que foi reinventada nos anos 80 pelos concretistas. Mas, na época, ela não teve nenhum impacto, certo? As pessoas leram, algumas pessoas leram o romance dela, mas não é uma figura central na experiência literária da geração modernista, sobretudo paulista. Os outros modernismos no Brasil, o modernismo mineiro, também não tem nenhuma figura feminina, certo? Tampouco o modernismo gaúcho. Então, isso não é verdade na Argentina. A Argentina, a geração modernista, há uma série de mulheres escritoras importantes, Nora Lang, dentro e fora do grupo do Borges. Quer dizer, no grupo do Borges, Nora Lang, outras poetisas, e fora do grupo do Borges, uma figura como Alfonsina Storni, certo? Que era cronista, poetisa, feminista e que tinha um imenso sucesso de público, certo? Eu não quero entrar aqui na discussão, tem toda uma crítica literária de detração da Alfonsina que teve vigente até os anos 80, quando ela foi recuperada como uma autora importante e interessante, e o trabalho foi republicado na Interesa pela Taurus. Então, eu estou dando esses exemplos para mostrar que comparar a vanguarda literária argentina é atentar para o fato de que a vanguarda literária argentina abriga um contingente expressivo de escritores de origem imigrante e um contingente expressivo de mulheres. Isso nunca aconteceu no Brasil. O modernismo brasileiro é um modernismo de escritores. Não há nenhuma escritora. Onde as mulheres foram importantes no modernismo no Brasil é no modernismo artístico, não no literário, certo? Bom, então, eu estou falando tudo isso para vocês que eu escrevi aqui acabarem com o sonho dos atalhos mágicos ao âmago do sentido das obras. Certo? Uma frase que eu achei ótima. É isso aí que eu queria dizer. Quer dizer, a gente, quando começa a estudar um autor, a gente pode caminhar por esse atalho mágico ao que a gente imagina que nós atinamos com a substância, certo? A ilusão, outra ilusão, a ilusão de que eu vou restaurar o sentido da obra, reconstruindo a conversa desse escritor com os seus antecessores ou seus contemporâneos. Vamos dizer assim, é um partido na história da arte do Gombrich, que toda pintura está conversando com outras pinturas. Isso pode ser transcrito para atividade intelectual. Todos os autores estão, de fato, conversando com outros autores. Só que essa conversa é mediada. Ela é mediada por muitas constrições, muitos condicionantes.
ela é mediada e ela não é solúvel à luz do cotejo das leituras. A outra ilusão é a crença numa certa autonomia autárquica da vida intelectual. Imaginar que a vida intelectual, vamos dizer assim, sobrepaira a experiência social, certo? Então, todos que acreditam nisso já venceram a parada, porque a vida é fácil, certo? Mas, para a sociologia dos intelectuais, a vida intelectual não sobrepaira o mundo social. O mundo social é o alicerce da vida intelectual. Bom, então, isso daí não quer de jeito nenhum, eu não estou querendo com isso, de jeito nenhum, desautorizar ou deslegitimar ou desinteressar vocês da necessidade e do empenho de uma compreensão por dentro do universo da experiência intelectual, certo? Vamos dizer assim, nós temos, por exemplo, modelos de análise da vida intelectual brasileira. Por exemplo, o livro, talvez alguns de vocês conheçam, o livro do Daniel Pecot sobre os intelectuais no Brasil, que é mais ou menos um livro para contestar o meu livro de 78. O que o Pecot... Qual é a tese do Pecot? A tese do Pecot é que os intelectuais brasileiros teriam uma agência política de intervenção que não tornaria irrelevante qualquer consideração ou qualquer atenção à sua origem social, já que a vontade política, a agência política e a possibilidade de intervenção no mundo político seria o que determinaria a inteligência brasileira. Seria bom se fosse assim, mas as coisas não são assim, certo? Isso é uma maneira... O Davi Vinhas faz a mesma coisa para a literatura argentina, num livro que é muito lido até hoje na Argentina, certo? Também imagina que ele pode entender a inteligência argentina através dos seus momentos de apogeu da intervenção política de certas lideranças, que é uma maneira também de simplificar a recuperação ou a restituição desse universo de experiência. O que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: esse tipo de explicação é um tipo de explicação que coloca entre parênteses qualquer atenção aos lineamentos internos do universo intelectual. Se a atividade intelectual se torna discernível pela agência política de certos intelectuais, é como se a vida intelectual não tivesse nenhuma consistência. É como se a vida intelectual não tivesse nenhum interesse propriamente dito. É como se ela não tivesse uma realidade própria, certo? Sua própria tradição, seu próprio panteão, suas linguagens, seus universos de referência, o universo de subentendidos. E esse universo é absolutamente crucial para a restituição do que é central na atividade intelectual em cada conjuntura. Bom, ou seja, o que eu estou sugerindo? Que as razões estruturais na raiz da modelagem de um universo de práticas intelectuais simbólicas devem ser buscadas na confluência com as outras instâncias do mundo social, mas não no sentido de reduzir a vida intelectual à sobredeterminação das instâncias econômicas. Não, é fazer os dois movimentos. É preciso fazer um movimento da determinação, claro, é preciso fazer o movimento da determinação. Quer dizer, ninguém pode atinar com os intelectuais brasileiros, a geração de intelectuais cooptada pelo Estado Novo, sem atinar com o envolvimento político diferenciado desses intelectuais no Estado Novo. Mas isso não explica toda a atividade intelectual
desses intelectuais. E, portanto, o movimento reverso é muito importante. É saber como, nessa situação de grande constrangimento político, a vida intelectual conseguiu lograr atitudes, práticas, obras. Ela produziu um trabalho próprio, um trabalho que não é completamente redutível às suas constrições, certo? Ou seja, estou sugerindo aqui o tempo todo de que o pesquisador envolvido numa perspectiva comparada, Brasil, América, Argentina, México, eu vou fazer um parênteses sobre a comparação, é o seguinte: quando a gente fala em sociologia comparada, é preciso a gente atinar que nem tudo é comparável. É bom comparar o que é comparável, certo? Por exemplo, não se pode comparar a vida intelectual brasileira com o que se passa no Peru ou no Equador ou no Chile, porque o adensamento institucional é totalmente diferente e não, isso daqui não é aquelas tabelas de manuais da ONU onde aparece o Daomé, o Togo, o Brasil, a Escandinávia e tudo, numa coluna. O Brasil está com nota tal e a outra com nota tal. Não é isso, certo? Então, o que eu estou sugerindo aqui é o seguinte: o Brasil é comparável com o México e com a Argentina por uma série de razões históricas e de experiência histórica e de tamanho do universo intelectual, certo? Mas é uma forçação de barra comparar o Brasil com o campo intelectual francês, inglês, alemão, italiano. Isso não tem nada a ver, porque são histórias completamente distintas e na verdade, um modo de tornar impossível a comparação. Então, sempre que a gente fala de comparação, a gente fala de coisas comparáveis. Claro que o comparável tem o que é comparável e o que é incomparável, e o que é específico. Mas o movimento, vamos dizer, de explanação, de análise, de destrinchamento é nesse sentido. Bom, eu falei isso rapidamente já, mas eu acho que um outro elemento importante no trabalho comparativo é que, quando a gente vai se familiarizando com o universo de experiência intelectual, a gente logo também vai se familiarizando com os mitos de invenção que cada universo intelectual constrói sobre si mesmo. Então, é o exemplo que eu dei do Borges ou do Machado de Assis, certo? Então, essas figuras intangíveis, incomensuráveis, essas figuras que estão acima do bem e do mal, essas figuras de consagração plena, certo? São figuras dificílimas de trabalhar, justamente porque elas estão trabalhadas por muitos mitos de invenção, como se elas fossem produtoras de obras incriadas, de alguém que não depende de nenhum constrangimento social. É alguém que foi incriado. É uma que se fala uma espécie de partenogênese. Não tem é o Borges, certo? Nasceu o escritor, certo? Então, esse é um problemão, e os mitos de invenção são uma barreira importante para o trabalho comparativo. O que eu falei do Borges vale para o Brasil, Carlos Drummond, Mário de Andrade, Guimarães Rosa, certo? É mais ou menos a mesma toada, certo? É um mito. Falar deles em termos de uma sociologia dos intelectuais é vivido por muita gente como um crime de lesa majestade, certo? Como uma espécie de pecado mortal. Bom,
Outro domínio estratégico, a compreensão em registro comparativo, requer o cotejo das feições da estratificação social pertinentes à inteligibilidade da história social de cada inteligência nacional. Cada inteligência nacional tem uma diacronia, uma história social própria, certo? Isso que eu já mostrei desde o trabalho dos anatolianos, depois o pessoal do Wagner. Quer dizer, existe uma história da inteligência brasileira, e essa história da inteligência brasileira é também uma história social da inteligência brasileira. Sem essa história social, é muito difícil atinar como foi possível a emergência do próprio movimento modernista, dos romancistas sociais dos anos 30, ou seja, nenhum surto de produção criativa é compreensível sem o apelo à história social. Por quê? Não se trata apenas das origens sociais dos escritores, embora isso, num caso como o brasileiro como o argentino, onde a vida intelectual não tem tanta autonomia como os universos de experiência intelectual europeus, ou pelo menos os europeus imaginam que nós somos menos autônomos e eles são mais autônomos, mas a gente pode voltar isso ao final, que eu acho que nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem eles são tão autônomos como eles imaginam, nem nós somos tão heterônomos como eles dizem que nós somos. Então, também tem aí um choque de versões, certo? Quando você ouve, mesmo o pessoal do Centro de Sociologia Europeia, falar da vida intelectual francesa, às vezes dá até vontade de sorrir, porque toda a constrição política que se impõe sobre esses intelectuais franceses é um pouco esbatida, um pouco silenciada, certo? Quer dizer, a autonomia também é construída na teoria e a heteronomia também. Então, mas eu estava dizendo, não é só o problema das origens sociais. É preciso prestar muita atenção ao processo educativo, formação educacional, às alianças afetivas, amorosas. Eu não estou falando de sexualidade só, certo? Porque a sexualidade está inscrita em modelos de feminino e masculino. Então, por exemplo, se você quiser entender a emergência, a experiência do Lúcio Cardoso, ele era homossexual, mas eu não acho que isso que é o importante para entender o que ele fez. O que é importante é que ele e outros escritores que não eram homossexuais foram socializados num universo feminino. Eles foram socializados pelas mulheres da família, se orientaram por carreiras feminizadas, quer dizer, eles foram, de uma certa maneira, apeados do acesso a posições masculinas no espaço da classe dirigente. Então, vocês estão vendo que a articulação toda da história social é uma articulação entre origem, formação e nexo com a inserção numa divisão do trabalho de dominação no interior, no espaço da classe dirigente. Tudo isso está conectado. Então, digamos que esse movimento comparativo, que é mais ou menos o que eu tentei fazer no trabalho da comparação da vanguarda argentina e brasileira, faria hoje de outro jeito, mas não importa. Quer dizer, a gente fez e acabou. Quando eu escrevi também sobre a Revista Sul e o Grupo de Sul, é claro que o tempo todo eu estava pensando, existe vamos dizer assim, um bastidor brasileiro. O bastidor brasileiro é a experiência do Estado Novo, dos intelectuais cooptados do Estado Novo. Por quê? Porque o que isso revela é uma dimensão de mecenato privado que essa mesma geração equivalente no Brasil jamais conheceu. Nós nunca tivemos um empreendimento no Brasil como o Sul. Nunca houve uma revista que se manteve por mais de 40 anos, 50 anos, bancada por uma família de milionários cultivados, ou de milionárias cultivadas.
Nós não temos essa experiência. Todas as nossas experiências, mesmo as nossas revistas, que foram bancadas por alguns escritores e que duraram poucos números, nunca tiveram nenhum impacto como o Sur teve na história intelectual argentina. Então, o problema da inscrição na divisão do trabalho e dominação, da relação com as classes dirigentes, é muito importante porque ela esclarece e joga luz sobre as formas de mecenato que seguram a vida intelectual e que viabilizam o trabalho intelectual. Então, a análise toda que eu fiz de Sur é uma análise que todo o primeiro segmento da análise é uma história social dos sócios da Vitória Ocampo. E também, vejam como esse problema dos mitos de invenção são complicados. A bibliografia sobre Sur é como se Sur fosse uma obra da Vitória Ocampo. Mas só que Sur não é uma obra da Vitória Ocampo. Ela deu muito dinheiro para Sur. Mas digamos que Sur reflete, expressa, exprime, é resultado da confluência e da sociabilidade de um grupo de elite que são colecionadores de arte, são diretores de instâncias culturais, de museus. Quer dizer, é uma fração da elite que está associada a ela. E muitos deles escrevem na revista, certo? Então, não dá para entender... Sur não é inteligível a partir dos anos 40, quando Borges começa a publicar as suas primeiras mistos de ensaio, e prosa, certo? Que depois ou da associação dele com o... Agora não estou me lembrando o nome, do outro escritor com quem ele publicou em colaboração. Quer dizer, Sur começa nos anos 30 num contexto determinado da experiência do final, no final de governo, de um golpe de Estado militar. Quer dizer, toda a conjuntura argentina você precisa recuperar para entender a construção de Sur. E você só pode acompanhar o que Sur significa se você acompanhar como se posicionou em relação a cada um dos momentos da vida argentina até a emergência do Perón. Então, é claro que a bibliografia, maior parte da bibliografia sobre Sur, faz tábua, quer dizer, silencia sobre toda a parte política de Sur. É como se isso não existisse, como se isso não fosse importante. Só que isso é absolutamente decisivo, porque existe uma imagem de Argentina o tempo todo na revista. Existe uma imagem de Argentina que está sendo trabalhada, não trabalhada porque são análises da Argentina, mas por causa das opções que eles estão fazendo em relação à Guerra Civil Espanhola, em relação ao nazismo, em relação a todos os eventos entre 30 e 45, até a emergência do Perón e da ascensão dos militares. Então, eu li a bibliografia de Sur, tem muitas análises, algumas clássicas, melhores, piores, todas elas minimizam a dimensão política, certo? A dimensão política é obnubilada, é borrada. E o protagonismo da Vitória Ocampo aparece como uma espécie de milagre. O milagre do protagonismo é que justifica, quer dizer, é como se pudesse explicar a Sur. Não é nada disso, certo? Então, eu estou dando esse exemplo detalhado sobre o negócio do mecenato, porque no Brasil nós temos uma situação muito distinta. Nós nunca tivemos um mecenato privado, agora temos com o Moreira Salles, Instituto Cultural Itaú, agora temos no Brasil, já temos mecenato privado. Mas isso é outra história e se explica... Já começou com os magnatas da imprensa fundando o MASP, o MAN, nos anos 40, 50. Isso é outra história. Estou dizendo, na época, os anos 20, 30, 40, quer dizer, que são os anos, quer dizer, Sur 30, 40
e a experiência do Estado Novo, nós não temos esse mecenato, nós nunca tivemos o mecenato privado no governo Vargas. Nós temos uma cooptação por parte do poder público de muitos grupos com orientações ideológicas muito distintas. O governo Vargas incorporou católicos, integralistas, comunistas, burgueses que não tinham nenhuma religião, nem se diziam apolíticos, muitos escritores. Quer dizer, a cooptação dos intelectuais no governo Vargas foi ampla, universal e irrestrita, de todos os quadrantes do universo ideológico, certo? Não é possível dizer que ele privilegiou certo contingente, embora os católicos tenham se empenhado bastante para trazer a inteligência católica para dentro do Estado, através da liderança do Alceu e de outras lideranças laicas e eclesiásticas, como o padre Leonel Franco, etc. Mas, ou seja, eu estou dando esse exemplo rapidinho para mostrar que origem social, história social, formação educacional, casamentos. Casamentos é um item absolutamente central, certo? Porque os casamentos são reatualizações de alianças, e essa reatualização de aliança é muitíssimo importante para se atinar com o futuro intelectual do escritor. Eles não gostam, claro, que isso apareça, mas há casos absolutamente óbvios, certo? Então, por exemplo, na análise que eu faço do Grupo Modernista Mineiro, eu me detenho em certos casamentos, para mostrar como é que esses casamentos eles são reveladores de possibilidades de avanço ou de truncamento da carreira, certo? Quer dizer, por quê? Porque os casamentos são sempre alianças com setores políticos no espaço da classe dirigente, e é sempre uma nova achega na divisão do trabalho e dominação. Então, o rastreio da história social ela tem que adotar e ser, vamos dizer assim, ela não pode ter muitos preconceitos com que materiais e que matéria-prima documental ela vai acionar. Pode ser que o mais importante tenha a ver com a educação, ou que tenha a ver com a origem social, ou com o casamento, ou com a orientação política, ou com a participação no governo. Uma junção de tudo isso que dá para esclarecer a atividade e, em geral, do ponto de vista de um retrato de grupo. Não se pode fazer sociologia dos intelectuais, sociologia de um intelectual. Isso não existe, certo? Quer dizer, quando você trabalha com a história de um intelectual, você tem que restituir isso no contexto de uma experiência. O Graciliano Ramos não é inteligível pelo Graciliano Ramos apenas. É inteligível quando você restitui a história social dos romancistas daquela geração, Zé Lins do Rio, todos eles, Raquel. Quer dizer, sempre um retrato de grupo. É mais fácil fazer sociologia dos intelectuais através do foco no grupo, porque o grupo permite a comparação interna ao universo de experiência. Isso também é válido para a Argentina. Claro, eu estou passando batido por coisas que são importantes, mas que, quer dizer, no quadro geral é difícil. Por exemplo, eu lembrei agora, eu escrevi aqui para dar como exemplo, quando a gente faz um confronto entre atividade intelectual brasileira e argentina em alguma época, um elemento central que é irrecusável e incontornável é o fato de que a Argentina, desde o início do século XIX,
já tem uma difusão da alfabetização para toda a população que o Brasil nunca conheceu. Então, esse elemento é um elemento absolutamente estrutural e que dá a entender por que a composição social da vanguarda argentina tinha tanto imigrante, tanto filho de imigrante, tanta mulher, certo? Quer dizer, há determinadas injunções estruturais que são incontornáveis. Elas não são adjetivas, elas não são circunstanciais, elas estão na raiz da modelagem do universo de experiência intelectual. Então, eu só dei esse exemplo porque vamos passar por um exemplo, um outro tipo, mas que funciona em chave parecida. Por exemplo, tem a ver com modos distintos de centralização da vida cultural, intelectual e artística no Brasil e na Argentina. Na Argentina, um escritor de província que não seja bem-sucedido em Buenos Aires, não existe essa carreira. Isso é uma carreira inexistente. No Brasil, não. No Brasil, nós temos Dalton Trevisan no Paraná, Érico Veríssimo no Rio Grande do Sul, Gilberto Freire em Pernambuco. Nós temos muitos casos de intelectuais bem-sucedidos que se viabilizaram nas províncias, certo? Claro que muitos foram para a capital e continuaram a carreira na capital. Drummond, Graciliano, todos vieram para o Rio, etc. Mas o que se passa na Argentina, o que se passa no Brasil, é impensável na Argentina. Nenhum intelectual argentino de Rosário, de Córdoba, ele não pode, não há possibilidade de uma carreira bem-sucedida em Córdoba ser reconhecida nacionalmente. Isso aí está fora de cogitação. É uma vida intelectual, mas lembra o caso francês. É completamente centrada em Buenos Aires. Tudo é em Buenos Aires, certo? Assim como na França, se você não chega a Paris, você pode esquecer o seu nível de reconhecimento, certo? Então, são lineamentos estruturais que você precisa prestar atenção o tempo todo, porque são lineamentos importantes para a gente atinar com os projetos intelectuais, o sentido dos projetos intelectuais, certo? Quer dizer, um sujeito, um contista argentino muito bem sucedido, que começa em Rosário, ele tem que vir para Buenos Aires, certo? Outro dado estrutural interessante, comparando o Brasil e a Argentina, tem a ver com a história institucional da universidade no Brasil e na Argentina, certo? A Universidade Argentina foi destruída pelo regime militar. A Universidade Brasileira foi construída pelo regime militar. Eu estou exagerando um pouquinho para ficar bem claro que os militares brasileiros tinham um projeto de investimento intelectual. A gente pode dizer, bom, esse projeto era completamente contaminado pela brutalidade e grosseria do projeto da ditadura. É verdade, mas eles abriram, deram dinheiro para o CNPq, para a CAPES, montaram um sistema, deram dinheiro para a universidade, deram dinheiro para muitos bolsistas, ou seja, nenhum militar brasileiro, de 64, as universidades não foram fechadas. Houve intelectuais exilados e perseguidos, mas a universidade não foi chacinada. Então, são elementos estruturais que é preciso prestar atenção. Bom, um pouquinho disso eu já falei, que quando eu falei dos mitos de invenção, quer dizer, claro, a coisa comparativa tem montes de armadilhas. A língua é uma delas, certo? Porque uma língua estrangeira, sobretudo uma língua tão próxima
entre aspas, do português como o espanhol, é preciso ter uma situação de uma postura de muito estudiosa sobre a língua. Mas mais importante ainda do que a língua é que você só se socializa no universo intelectual quando você começa a atinar com os impensados, com os subentendidos, para falar mais claro. Quer dizer, existe na vida intelectual e na produção intelectual um universo de coisas que são subentendidas, impensadas e são tidas como naturais, certo? Eu vou contar rapidinho, mas quando eu comecei a estudar sobre a Argentina, que eu tinha muitos amigos lá, uma das vezes que eu fui lá, nos primeiros 5 anos, morreu o Sayer, que é um escritor argentino famoso que muitos de vocês devem conhecer. Ele tinha morrido há pouco tempo e um meu amigo, um grande amigo que era amigo dele, disse: não, Sérgio, eu vou te levar numa... Vai ter uma charla dos amigos próximos dele e eu já disse que eu ia te convidar, porque você está estudando os intelectuais argentinos. Aí eu falei, mas o negócio, isso vai ser uma coisa tétrica, horror. Ele disse, nada, vai ter empanada, vinho, você vai gostar. Mas uma importante, a empanada e o vinho eram bons também, mas o que foi importante no encontro não foi nem a empanada nem o vinho. O que foi importante no encontro é que eu atinei a como é que é uma cultura literária no limite, como nós não temos no Brasil. Nós não temos essa crença na literatura, nessa entrega ao literário, nessa submissão como se o literário fosse uma profissão de fé. Isso tudo é verdade, é vivido e é vivenciado. Quando eu voltei para o Brasil, eu tenho vários amigos críticos literários, né? Eu falei para eles falaram, é verdade, nós não temos esse universo de experiência. Bom, aí eu comecei a pensar que na verdade, a literatura na Argentina, ela continuou tendo um papel protagonista muito depois da expansão da indústria cultural, o que não é verdade no Brasil. Depois da expansão da indústria cultural, a literatura começou a ter um lugar mais relegado. Não era mais. Quer dizer, o Brasil, vamos dizer assim, era inteligível pela literatura até os anos 40, 50. Não é por acaso que a formação literária do Brasil, formação da literatura brasileira do Antônio Cândido, foi publicada nos anos 50. Depois disso, a centralidade da literatura na compreensão do país passou para o bastidor, não foi mais tão central. Isso não acontece na Argentina. A Argentina, até hoje, a literatura é absolutamente um item essencial da identidade cultural, faz parte do impensado, certo? É um país de literários. Daí a resistência enorme às ciências sociais, em especial à sociologia, certo? Também a antropologia, ou seja, ela não é por razões só institucionais que houve tanta resistência à implantação das ciências sociais na Argentina. Também tem a ver com essa fortaleza que é o literário. Né? Eu não estou fazendo isso a título de censura ou de crítica, não. Só para mostrar o que... Porque é isso, gente. Outro exemplo, o impensado, que é importante. Na cultura argentina, existe uma discussão o tempo todo sobre identidade nacional, que é uma discussão que no Brasil já ficou datada e que ninguém mais faz muito isso, porque é um negócio muito marcado, que está ligado, sei lá, à experiência dos grandes ensaios dos anos 30, Caio Prado, Sérgio Buarque, Gilberto Freire,
Quer dizer, a identidade nacional foi um tema mais crucial, mas, no caso da história intelectual argentina, o problema da identidade nacional, em cada geração, é reposto de outro jeito, certo? Na geração da vanguarda, era reposto através do Martínez Estrada, do estradismo, depois do Magé. O próprio Borges começa com textos sobre Buenos Aires, Argentina, o tango, o arrabalde, tudo coisas sobre identidade nacional. A primeira formação do Borges, isso eu também escrevi sobre os livros de ensaio que estão não nesse Sonhos da Periferia, estão nas Vanguardas em Retrocesso, eu escrevi, e também foi publicado em francês, os ensaios, os livros de ensaios dele dos anos 20, são todos eles baseados numa discussão de identidade nacional. O idioma dos argentinos, todos os livros de ensaio. Então, isso o tempo todo a gente tem que estar prestando atenção de como é que são os mitos de invenção, os impensados, os subentendidos, as tradições, o panteão, quem vai para o trono, quem é apeado do trono, tudo isso é importante. Bom, estamos no finalzinho aqui, ó. Tinha mais duas, mas não vai dar mesmo. E muitas coisas eu já falei. Eu acho que isso, a gente pode fechar com isso. Eu acho que tanto no Brasil como na Argentina, existe uma certa tendência de dar por resolvido a inteligibilidade do trabalho intelectual pela mediação das orientações político-ideológicas dos escritores, certo? Isso na Argentina é quase que um protocolo obrigatório. Eles imaginam que, se eles identificam a orientação doutrinária do escritor, meio caminho andado para a compreensão. Eu acho que é um negócio inteiramente estapafúrdio, certo? Que não faz o menor sentido, mas é preciso prestar atenção, porque isso é um lineamento importante na compreensão. E no Brasil existe muita gente que também é isso. Não é por acaso que a história das ideias tem tanto peso na tradição intelectual hispano-americana. Tem também no Brasil, mas tem mais na tradição hispano-americana. Bom, teria muitas outras coisas para comparar, mas não tem tempo. Eu queria falar um pouco das mulheres, da Alfonsina, das poetisas, mas eu já falei no início que elas eram importantes e que no Brasil nós não tínhamos essa experiência. Mas também no meu livro sobre os Sonhos da Periferia, há um artigo longo sobre a Alfonsina e... Ok, gente, muito obrigado pela atenção. É isso aí. Então, obrigado, Sérgio Miceli, pela excelente exposição. Tenho certeza que reatualizou aspectos fundamentais aí dessa articulação entre a sociologia dos intelectuais, aqui pessoas que praticam sociologia dos intelectuais, história intelectual, história dos intelectuais, né? Então, pessoas de diferentes momentos da trajetória, né? Então, Sérgio Miceli, muito obrigado pela compartilhar conosco essa experiência aí de longa data dentro desse universo trabalhoso e que, além de toda a tua contribuição em obras, teve a generosidade de nos atender, fazer essa exposição brilhante. Tenho certeza que muitos daqui buscarão ampliar as leituras da sua produção. Essa sua exposição será depois editada e deixada disponível, né?
enviaríamos também a você. Então, como nós estamos perto do tempo final, acho que nós podemos encerrar. Então, digo aqui em nome da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do mestrado em História e Educação, e também de todas as outras instituições envolvidas, a Nacional de La Plata, a UDELAR de Montevidéu, a Unespar, a Federal de Mato Grosso do Sul, e também dos estudantes, esse agradecimento, né? E também aqui queria destacar a presença do professor Carlos Eduardo Vieira, da Federal do Paraná, que prefaciou o livro. Então, essa sua exposição, por si só, já é suficiente, mas ela também comemora o lançamento desse livro, né, que fica disponível para todas as pessoas. O professor Sérgio Miceli tem um artigo, a Gisele Sapirro e outros autores, né, brasileiros, uruguaios e também do Canadá, e Yves Jangra. Então, muito obrigado, professor, e espero que a gente possa continuar em diálogo de maneira direta ou indireta com as suas produções. Então, muito obrigado. Encerramos, então. Obrigado a todas as pessoas que estiveram aqui conosco, participando desse momento bastante significativo. Muito obrigado, boa noite e bom descanso. Boa noite, muito obrigado a vocês, obrigado pela atenção. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.